Pampa Debates. Oferecimento GBUX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Pampa Debates Especial Verão Pampa 2020. Oferecimento Kia Sun Motors. Comece o ano de carro novo. CCG Saúde. Medicina de valor. Gente de verdade. Apoio Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates engalanado hoje aqui, só craques. Aliás, sempre tem craques, né? Mas hoje é um time de respeito. Começar lá pela ponta direita com o Gilmar Veloso. Tudo bem, Gilmar? Bom dia, prazer, Paulo, estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Quando o Everton vai pro Everton? Isso era como um furo de reportagem. Até os meus colegas lá da Grenal, né? Tá, isso acontece. Tu está negociando com o Everton? Não. Nunca tivemos. Com quem tu está negociando? Não temos nenhum. Da minha parte, não tenho nenhum contato com clube nenhum. Tem certeza disso? Sim, absoluto. Até porque todos os negócios têm que ser encaminhados oficialmente. Olha, o Otomar Vivens está nos assistindo aqui, está ligando já. Depois de terminar o programa, eu ligo para ele. Deve ser para falar contigo, Mônica. Ou com o Hugo de Leon, ou com o Marcelo Dornelles, ou com o Cláudio Biro, viu, Gilmar Veloso? Tá bom. Que time de craques aqui, Otomar. Assim que terminar o programa, a gente te liga, tá? Obrigado. Hugo de Leon. Tudo bom, Paulo? Tudo bom? À mesa. Obrigado novamente pelo convite. Segundo ano que estou com vocês aqui. Vamos curtir esse programa. Olha, Hugo, cada vez que eu te vejo com aquela taça na cabeça e o sangue escorrendo no rosto. Outro dia eu tive um quebra-pau, um cara que ele dizia que ele era do Campeonato Mundial. Não, aquilo foi da Libertadores da América. Não tem nada de Campeonato Mundial. Faz tanto tempo que dá essa briga. Mas foi na Libertadores. Melhor lembrar dos novos já. Mas tu sabe como é que tu cortaste, não? Não, nunca soube. É que as pessoas ficaram imaginando depois o que poderia ter sido, porque eu tenho uma foto, a 0 hora tirou uma foto que eu estava com o Tita e os dois ensangrentados no rosto. E eles valorizaram a minha porque eu era o capitão do time, mas nunca fiquei sabendo o que foi, porque só no vestiário. Mas se transformou numa foto antológica, né? Sim, ficou uma foto, se fez 1000 histórias, mas eu que tive o furo, não soube do assunto. Mas onde é que te cortou? Em cima. Em cima da cabeça? Mas era um furo pequeno. Eu, para valorizar, disse que foi a bola que eu tirei da linha, que vinha com muita rosca do Moreno. Valorizei, mas eles querem dizer que foi um parafuso. Foi um tento, tento da bola. Você lembra do tempo do tento? Sim, bom, lembra daquela bola? Nossa Senhora. Barbaridade. Bom tento. Olha o sorriso do Hugo de Leon. Dá um close no Hugo de Leon para ver o sorriso. Esse é o sorriso político, ó. Olha aí, parabéns pela eleição do nosso presidente Luiz Lacalle Pou. Por sorte, o Uruguai segue a linha do Brasil, se reencontrando com pessoas que trabalham pelo bem do povo. Saímos de 15 anos de mentiras, de usarem as esferas mais baixas da população, triplicando essa população para mantê-los na pobreza para poder estar no governo. Tudo aquilo que acontece no Brasil aconteceu e toda a luta para poder fazer andar o país vai acontecer agora a partir de 1º de março. É uma tarefa dupla. Cada vez que me falam, digo, tem que entrar 2 governos. Um para fazer o país para andar e outro para desfazer tudo aquilo que eles fizeram durante 15 anos e tem tudo impregnado em todas as áreas para travar o país. Então, aqui no Brasil já está funcionando, tomara que no Uruguai tenha essas 2 linhas, né? Um para fazer o país funcionar, que pega numa situação crítica, e outro que faça aquilo que estão fazendo no Brasil, que já fez a justiça para ver todas aquelas coisas de errado e que paguem que tenha que pagar na justiça e na cadeia, porque foram coisas muito feias que aconteceram no nosso país. Bom, maravilha. E nós somos testemunhas oculares como os vizinhos do Uruguai aqui, né? E pelo que nós vivemos também. Ele estava comentando aqui agora, é o mesmo modelo que eles aplicam. Nesses últimos 3 meses já empregaram não sei quantas mil pessoas para atrapalhar o governo que está chegando. E deve ter dado aumento a rodo, né? Claro. Só para terem uma ideia, a diferença do 1º turno para o 2º turno dava que Luiz Lacalle Pou, a oposição, deveria ganhar por uns 140, 150 mil votos. E não chegou a 40 mil. Eles compraram 100 mil votos no último mês, de todos os jeitos possíveis, com dinheiro, com um trabalho, com coisas.
quase viraram a eleição. Eles fazem de tudo para se perpetuar no poder. Bom, você já conhece. Conhecemos bem. Nem César Mânica, tudo tranquilo? Tudo bem, Paulo Sérgio, uma alegria... Não pode estar tranquilo contigo, né? Expo Direto chegando, o Troféu Brasil Expo Direto chegando. Paulo Sérgio... Tudo que já é o natural é uma pilha de nervos. Não, né? nós estamos tranquilos, Paulo Sérgio, porque junto com você aí nós estamos organizando então o Troféu Brasil, dia 1º, que vai ser um sucesso com certeza, mais uma vez. E a partir do dia 2, então, nós a grande Expo Direto aí, que nós temos grandes parceiros como o Simers, na presença do nosso presidente Cláudio Bir, que nos apoia desde a primeira edição no setor de máquinas, é um grande diferencial da Expo Direto. Então, a 4 mãos aí nós vamos construindo essa história, e o De Leon já teve a oportunidade de estar lá, o Gilmar, o Marcelo, enfim, pode comprovar a grandeza que a Expo Direto traz em termos de agronegócio. Então, estamos nos aproximando. Aqui todos nós já estivemos lá. Todos estiveram lá, e é com muita alegria que nós vamos receber todos vocês lá. Que tenhamos aí um bom debate no dia de hoje e com certeza vai enriquecer ainda mais a nossa história, o nosso Rio Grande. Meu caro Marcelo Dornelles, nosso eterno procurador-geral, hoje subprocurador, que é uma pessoa extremamente ativa, criou um novo momento na Procuradoria-Geral de Justiça, hoje nessa dobradinha com o Fabiano Dalazen, se pode dizer que vai tudo muito bem, obrigado. Uma satisfação estar aqui com essa turma de amigos, né, Paulo Sérgio. A gente trabalha, né? Está há bastante tempo trabalhando pelo Ministério Público, tentando inovar, tentando transformar. É difícil também, porque transformações sempre são difíceis, tem resistência, mas acho que já nos últimos 4 anos, 6 anos, conseguimos implementar uma nova visão, uma visão resolutiva, uma visão de construir soluções, construir pontes. E está indo tudo bem. Acho que o Ministério Público está num bom caminho, fazendo bem o seu papel em defesa da sociedade. E, Mânica, é uma satisfação. Eu estive homenageado na última edição. É uma das homenagens que eu guardo com o maior carinho lá no meu gabinete, está lá, é da Expo Direto, porque pela importância do tema, do agronegócio, especialmente dos amigos que organizam uma feira tão importante para o nosso estado. Cláudio Amoretti Bir, pouca gente sabe que tu és Amoretti, né? Tu esconde verdade, o Amoretti. Sabe que é uma coisa engraçada. A minha mãe era Amoretti e nós somos 5 filhos. E o único que levou o sobrenome da mãe fui eu. O único. E o único e esconde, né? Não escondo, porque o meu nome é muito comprido. Eu até tenho uma satisfação muito grande de carregar o nome da mãe da gente. Eu até brinco, porque eu não escondo o meu pinto, tu esconde o teu Amoretti. Pois é, o teu pinto é um pinto de ouro, não pode esconder mesmo. Mas é uma satisfação muito grande estar numa bancada como essa, com o Gilmar Veloz, o Hugo De Leon, Ney Mânica, tu, que é o nosso craque, né? Tão craque quanto o De Leon, o Dornelles, esse parceiro nosso de todas as horas, e nós aqui representando o nosso setor, né? Como disse bem o Ney, nós que somos um parceiro de primeira hora da feira, eu me lembro muito bem, eu não canso de repetir isso, quando o Ney chegou lá no sindicato com um monte de canudos na mão, embaixo do braço, perguntando para mim o que eu achava daquela feira, que era um projeto que ele tinha na cabeça, não existia feira ainda, ele estava só com os canudos embaixo do braço, e nós começamos a conversar, eu disse, Ney, isso aqui vai ser um sucesso, tu és um vencedor, a tua cooperativa nem se fala, a localização aqui é privilegiada, e tu vai ter todo o apoio do nosso sindicato, e assim foi. E nós estamos juntos desde a primeira feira. E que bom, né, Ney? Vocês não imaginam o que o que representa hoje a feira para o nosso segmento. Nós, fabricantes de máquinas agrícolas, nós contamos com a Expo Direto com o Trijal. Nós sabemos que para melhorar o nosso primeiro semestre, nós dependemos Veja só, professor, hoje o nosso setor é dependente da feira, da nossa feira. Então, o Ney está de parabéns, tu está de parabéns, que é o nosso comendador lá, nosso embaixador, e também com o teu evento, que é um sucesso, como tudo que tu faz. Nosso evento, né? Nosso evento, nosso. Isso, eu acho que nós estamos no mesmo barco, né? E
E somos parceiros e uma parceria que deu certo. Isso é muito, muito importante. Nós temos aqui empurrar esse Estado, esse país para frente, pensar, esquecer, né? Não olhar para o retrovisor, esquecer o que passou e olhar para frente, e progredir e dar mais empregos, mais renda e fazer a coisa andar. Essa é a nossa obrigação. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, como de resto no país, tem um debate em torno dos impostos sobre energia e sobre combustível. Os impostos no Rio Grande do Sul são mais altos do país. É uma diferença brutal o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite teve uma conversa prévia ontem, essa semana que passou, com o Frederico Antunes e o Otomar Vivian. Vão entrar com um novo projeto de reforma tributária para o Rio Grande do Sul. Projeto que está sendo desenvolvido pelo deputado Baleia Rossi em nível nacional, e já disse o Paulo Guedes que vai abrir mão de construir um projeto de reforma tributária para deixar o Congresso fazê-lo. Tal qual fez o Rigoto e que o Fernando Henrique Cardoso engavetou. Veja que um socialista engaveta um projeto de reforma tributária. É meio estranho, né? Mas é para não perder a arrecadação. Só para te cortar um pouquinho, Paulo Sérgio, o governo do Fernando Henrique Cardoso foi o governo que mais subiu o imposto desse país. Pois é isso, exatamente. Então isso não vem agora do governador Eduardo Leite, nós temos que reconhecer isso, é uma coisa que vem se sucedendo através do tempo. Nós tivemos algumas tentativas de salvar o Rio Grande do Sul sempre pelo aumento de imposto, ou pelo aumento do número de impostos, e não conseguimos. O que se pode esperar, até comparando com o que está acontecendo no Uruguai, o De Leon pode entrar nessa seara, porque aqui é insuportável. Olha que no Paraguai é 10% de IVA e 10% de imposto de renda. Sendo que o morador paraguaio, o turista vai lá, compra e tem a redução no IVA, não paga IVA. E o morador pode ir, pelas notas apresentadas, reduzindo o seu imposto, tanto do IVA como do imposto de renda. Isso incentiva o consumo. Nós temos que mudar esse status quo que está aí, nós temos que fazer uma revolução nisso aí, porque não é possível mais convivermos com um país em que as pessoas pagam direto e indiretamente mais de 70% de impostos. Não tem mais como conviver com isso. Ney, vou começar tu que está lá no Paulo Sérgio, no agronegócio. Eu concordo plenamente. Precisa urgentemente essa reforma fiscal, porque no Brasil poucos pagam muito impostos e muitos não pagam impostos porque as penalidades são muito pequenas. Eu parto do princípio de que todos deveriam pagar pouco e penalidades pesadas, que ninguém deixaria de pagar penalidade. E desonerar a bitributação. Hoje você recolhe impostos e imediatamente você já pode entrar com ato administrativo para retornar parte dele, porque é bitributado. Então isso demonstra realmente que há uma sobrecarga nos tributos. Nós precisamos urgentemente, tanto o governo federal como o governo estadual estão tomando medidas importantes, duras, que tem que ser feito. E nós precisamos apoiar os empresários, a sociedade tem que entender também que precisa haver, e a Assembleia é que tem o poder na mão de mudar os rumos do Rio Grande. Então nós vamos dar um apoio ao governo do Estado, participar nas discussões, nas sugestões, não adianta se omitir e reclamar, assim como o De Leon fez o ano passado aqui num programa, assumindo um posicionamento que o país dele estava numa deriva, como o Brasil esteve, e nós, felizmente, o Brasil conseguimos mudar, e vamos mudar muita coisa. Então, eu acredito e confio que vai haver uma reforma tributária e uma redução de custos. Cláudio, outro homem do setor produtivo, depois vamos ouvir aí o setor público com o MP. Eu acho, Paulo Sérgio, que o aumento de impostos é um tiro no pé. Eu vejo vocês... Então não tem mais pé, porque nós já levamos de tiro no pé, é impressionante. Acabou o pé. Os caminhoneiros do Rio Grande do Sul não estão mais abastecendo no Rio Grande do Sul. Eles chegam em Santa Catarina, eles enchem o tanque, dão a volta que eles têm que dar no Rio Grande do Sul e vão abastecer novamente em Santa Catarina, porque é muito mais barato. Quer dizer, então não adianta querer cobrar cada vez mais, porque não tem de onde tirar. E nós estamos perdendo a competitividade e estamos indo cada vez mais para o fundo do poço. Outra coisa, Paulo Sérgio, que é fugindo um pouquinho do tema, mas é mais ou menos dentro do tema, é o que o Nelson Marquesan quer fazer. O Nelson Marquesan quer cobrar
pedágio de um carro que entra de Porto Alegre, que não tem placa de Porto Alegre. Agora vocês imaginam, nós porto-alegrenses, nós moramos em Porto Alegre. Agora com essas placas novas vai ser um inferno. Se as outras cidades resolverem cobrar também, porque se o Mar quiser cobrar, Cachoeirinha, Gravataí... Maquiné, que foi o primeiro a se manifestar. Na praia vão pagar 8 pedágios. O Marquesano não quer que o pessoal de outra cidade venha a Porto Alegre, é isso? Mas, o Ney, é isso aí. Então, o comércio vai sofrer tremendamente, porque tu vai ter que pagar o estacionamento e pagar mais um pedágio. Mas aí o que eu penso é que, bom, Cachoeirinha, Gravataí, Santo Antônio, para vir à praia, tu tem que pagar em Osório, Xangri-Lá e Capão. Tu vai pagar 8 pedágios, porque todos os municípios vão... Se eu tenho que pagar para entrar em Porto Alegre, eles para entrar na minha cidade, eu tenho que pagar também. Isso é uma coisa lógica, né? Então, esses absurdos que nós estamos... Não, pior que isso foi apresentado ao governo federal como uma grande solução. Mas aí... O nosso secretário de Mobilidade Urbana, que é mineiro de Juiz de Fora, e deve conhecer bastante as megalópolis, foi lá e apresentou para o governo federal como uma grande solução, uma grande ideia para o país, cobrar imposto. Mas vocês já imaginaram? Se Porto Alegre cobra, os outros têm todo o direito de cobrar também. Né? Então nós vamos ter que sair pagando pedágio. Vamos sair com o porta-mala e vai trazer mala, tem que trazer dinheiro, vai pagando pedágio. É um absurdo. Imagina vocês ir na Expo Direto, tem que pagar um pedágio para entrar lá na Expo Direto na Metor. Microfone, Canoas, Esteio, Sapucaí, Portão. Sim, para ir a Caxias, tu vai pagar. Lá na zona do Ney, que são cidades que são perto, então o Ney não vai poder mais sair de casa. É um absurdo, quer dizer, nós não podemos mais taxar a produção. A produção é que está empurrando esse país para frente. É o agronegócio. Então agora tu imagina, se nós tivéssemos regime paraguaio de 10 e 10, 10 de IVA e 10 de imposto de renda, como nós estaríamos vivendo? Eu acho que... Olha aqui, ó, a economia estaria bombando, porque esse dinheiro que eles cobram, esse 70% direto e indireto, eles tiram da economia. E vai para a vala comum da corrupção, das obras inacabadas, das obras mal feitas. Exatamente. Né? O que eu acho... Agora o Sérgio Cabral fez uma delação premiada, 380 milhões vai devolver. Mas olha o tamanho do roubo. Se ele está devolvendo 380 milhões, quanto ele roubou? Mais outros tantos. Microfone. Essa é uma pergunta, não é quanto ainda está escondido. Pois é, sim. Aquele primeiro que devolveu 100 milhões de dólares, aquele Barusco, numa conta tinha 100 milhões de dólares. O gerente da Petrobras. Quem é que tem todo o dinheiro numa conta só? Quem devolve 380 não dá para ver o rombo que ele fez. Milhões escondidos. E aí do que ele estava falando sobre esse negócio de cobrar coisa, eu sempre observador da política, digo, como é que chegam aos cargos que chegam se não tem o mínimo conhecimento do que é o problema do Estado, sem planejamento nenhum, tentando improvisar à medida que vai caminhando, só pode atrapalhar quem está. E quem é o culpado? É o votante. Esse é o culpado que vota em gente que não está preparada para estar nos cargos que está. Até que o votante não comece a analisar bem quem o representa, quem tem um plano de governo que é bom para todos, continuar votando no que diz a mídia, no que diz a coisa, e sem pensar, é que dá nesse problema. Você vota em gente que não está preparada, que tem muita mídia, mas que não tem nenhuma preparação para estar no lugar que está nesse momento. Mas, Leon, para você chegar a esse ponto, que nem o Cabral chegou a derrubar bilhões e devolver 300, é porque tem muita gente envolvida que tem o poder de decisão. Porque isso vai aparecer muita coisa... Porque não dá para se imaginar que uma pessoa sobreviva com tanta falcatrua, com tantos órgãos fiscalizadores, com justiça, com tribunais, com Senado, Câmara, enfim. Eu não consigo entender. Então tem muita gente aí que está nesses rolos dessas roubalheiras. Tem que aparecer. Acho que as coisas se somam e se completam. Acho que e eu queria abordar a questão também do Fernando Henrique, porque isso se repete. Né? Então, quando se está fora, então tem que fazer reforma tributária, política, previdenciária. Quando entra, a política nunca sai, porque quem decide a reforma política é quem está lá. E ele se elegeu assim, portanto, ele não vai mudar a forma de se eleger. A previdenciária tem saído, ano a ano, muito nas costas do serviço público, né? Que vem sendo responsabilizado. É povo. Olha aqui, nós vamos gerar um país de suicidas, de pessoas de senhoras que viviam ou vivem ou viverão
da aposentadoria do marido e de uma precária aposentadoria própria que não vão conseguir pagar o aluguel para a prefeitura. Porque em Porto Alegre nós pagamos aluguel. Paulo Sérgio, hoje já está acontecendo isso. Capão da Canoa, aqui do lado, hoje é a maior cidade do litoral, do litoral norte, longe das outras. E Osório e Santo Antônio eram as duas maiores cidades, até porque tinham mais o comércio e indústria e tal. E agora Capão, hoje é assim, Osório e Santo Antônio deve ter 45 mil habitantes, Capão tem quase 80. Você sabe por que isso? Porque os aposentados não conseguem mais viver nas suas cidades e eles alugam ou vendem as suas casas lá e vêm morar aqui. Mas o IPTU de Capão está pesadíssimo. Sim, mas acontece o seguinte, de apartamento aqui é a pessoa ali, a não ser um inverno muito forte, tu vai botar um abrigo, uma calça comprida, senão tu passa o ano inteiro de bermuda, de chinelo, não gasta com transporte, aluga a casa que tu tem na cidade, mais a tua aposentadoria. Mas aluga para quem na cidade? Não, Porto Alegre é a cidade do aluga-se do vende. Não, sim, eu também acho. A maior empresa do Brasil hoje aluga-se. Né? Tu pega Porto Alegre, tem uma cidade dentro de uma cidade de zumbis humanos. Passa ali na Voluntários da Pátria, passa na Farrapos, a prostituição, os drogados, aquelas pessoas andando no meio do lixo. Aquilo é surreal o que está acontecendo em Porto Alegre. É surreal o que está. E ninguém toma providência. Se cobra o IPTU mais alto do Brasil. Pô, não é possível mais isso, tio. Convenhamos. E as pessoas não reagem. Ninguém mais reage. O povo brasileiro perdeu voz e perdeu vez. Nós estamos que nem galinha de beira de estrada, viu, Deleon? Está ali as galinhas gravatando, às vezes passa o carro, mata uma, mata outra e as outras continuam ali. E as galinhas vão morrendo assim. Nós somos galinhas de beira de estrada, eu, inclusive. Eu queria só terminar do tema, desculpa, que eu comecei a falar, mas a questão do tema da reforma fiscal e tributária, né? Por que ela nunca sai? Porque quando eu estou fora, eu tenho mil... Agora, quando tu entra e tu é governo, tu tem as responsabilidades do mês, do dia, compromissos, e são enormes. E o Estado, a máquina é maior do que se arrecada, então eles acabam não conseguindo ou protelando, porque como é que tu vai fazer uma reforma que ali adiante, no mês que vem tu tem que pagar salários, subsídios, pagar compromissos, etc. Né? Então sempre ela acaba ficando para trás. Agora, não tem dúvida que sempre, há muito se diz, e é verdade, a necessidade de uma reforma. Agora, o que acontece? Até que a economia reaja e em alguma reforma ela não vai reagir imediatamente. Então, eu acho que isso que sempre adia a transformação. Então, ela é feita... Escalonado. Aí que está. Ela tem que ser... Aí sim, é o que eu ia dizer. Ela tem que ser feita escalonada. Por exemplo, serviço público... Ela não sai, Serviço público tem que fazer uma coisa imediata. É congelar qualquer tipo de concurso por 5 anos. Congela. Mas aí tu vê assim, ao mesmo tempo que tu quer congelar, tu quer policial na rua, tu quer... Então, não é tão simples assim. Já se tentou fazer isso. Aí eu congelo. O Sartori fez isso. Congelo. O que aconteceu? Aí tem que ser somado com a reforma previdenciária, isso não adianta. Se aposentou uma gama enorme de policiais civis e militares, a população ficou desprotegida. Como é que tu vai congelar? Tu tem que botar policial. Tem mais de 60% da inatividade. Que é o grande problema. É o que diz com muita sabedoria o governador Eduardo Leite. É o presente pagando o passado. Pecado que outros fizeram, dando benefício para todo mundo, porque a pressão das corporações e algumas que estão muito próximas à Assembleia Legislativa conseguem tudo que é tipo de regalia. E aí chega o governador tem que pagar aquilo que outros deram. É o presente pagando o passado e não se construindo. Marcelo, eu vejo, por exemplo, pega cidades menores, que a gente tem um conhecimento maior, você fica impressionado com o número de funcionalismo público. Daí você vai olhar... A fim mesmo da feitura é 30%, 40%. Os demais são cedidos para tudo que é. Então, talvez teria que parar com essa coisa e utilizar maior na função específica. Então, não, mas eu concordo com isso. Né? Então, talvez o que tenha que ter é reaproveitar na função específica, mas aí contrata um sede para o órgão tal, departamental, e acaba fugindo e incha a folha. O oficial da brigada é uma coisa impressionante. Todo mundo quer ter um brigadiano do lado. Deputados, todo mundo quer ter um brigadiano. A segurança tem um brigadiano ao lado, eu também gostaria de ter. Eu também, todo mundo quer um Marcelo, qual é a dificuldade que tem de aumentar a idade? Porque 46 anos, pelo amor de Deus, é jovem, é um menino. Na nossa idade, todos estariam aposentados na polícia e no magistério, que são com todo respeito,
respeito, as duas categorias que tem esse peso na Previdência é a Polícia Militar, depois a Civil e o Magistério. É só elevar. E a Receita? Só elevar. A Receita... Mas é o que o Paulo Sérgio disse, são categorias muito fortes, muito presentes. Né? Mas a Receita estadual, por exemplo? Mas eu não sei se a Receita... Olha o peso dos maiores salários. Não, mas eu não sei se eles têm essa... Aí eu desconheço se eles têm tantos aposentados. Mas é só aumentar, como se aumentou para os outros, né? Porque aí, ao invés de suspender o concurso, tu tá prorrogando, tá aumentando a idade limite. Vem se fazendo. Jovem, 60 anos, você é jovem. Você veja o desequilíbrio, 100 mil professores aposentados e 60 mil em sala de aula. Acho que são menos de sala de aula. São menos, porque eles são cedidos para outros departamentos, né? Então tem um descasamento terrível aí nessa composição. Mas só para dizer, eu concordo, viu, Mônica, com a questão dos concursos, eu só fiz restrição a ser geral, porque eu acho que algumas situações como segurança, etc., mas ela tem que ser casada com o que o Veloso está dizendo. Não tem que retardar a aposentadoria, no INSS, ele não abriu mão no INSS. Vamos buscar militares aposentados, faz um contrato, cria um artifício legal para fazer o contrato e bota militares aposentados lá. Vai pagar um décimo, né, sem os comprometimentos. E a gente usa muito pouco a pessoa já de idade aposentada. Em todos os países que a gente quer ser modelo, a gente sempre acha que o país, a Alemanha, é um modelo, que o outro é um modelo, mas a gente só pega os exemplos ruins, como essa de cobrar o pedágio para entrar na cidade. Isso existe em Londres, existe. Mas pega um exemplo diferente. Pega o exemplo de, se tu quer boas estradas, aí você bota um pedágio, todo mundo fala. Mas como é que tu quer estrada boa se não pode ser? Tem que ser pedagiada. Não, a estrada é diferente. Para entrar numa cidade, não, para entrar não precisa, entendeu? Mas eu estou dizendo o pedágio nas grandes vias, nas vias federais, entendeu? Mas tudo desemboca no que a gente estava falando antes, que entrou a questão do Cabral no Rio, né? Vocês viram o que aconteceu aqui em Porto Alegre, na Concepa também, né? Era superfaturado, eram obras que não existiam, então o pedágio era maior porque eles Iniciativa privada, hein? Também. Corrupção na iniciativa privada, viu, Deleon? Aqui no Brasil, não sei como é que no Uruguai, é tão grande ou maior que na pública. Ela tem em todo lugar. Na pública, a privada está envolvida. Ela tem em todo lugar. Aí tu pega assim, não, vamos dar tudo nesse privado, mas toda a corrupção da Lava Jato, ela teve um agente público e um agente privado em toda ela. As grandes empreiteiras, nas grandes construções. Aí agora nos pedágios, forjaram aqui a contabilidade para dizer para o número de carros, fizeram superfaturamento nas obras, fizeram um monte de falsidade, igual se faz no setor público. Então o problema do Brasil é realmente, não é simplesmente o público o privado, é muito complicada a questão da moralidade, né? Acho que temos que investir imediatamente na educação, que ninguém faz isso. Mas a educação vai te dar retorno em quantos anos? Não, bom, infelizmente, mas tem que começar um dia, Paulo Sérgio. Senão nós vamos ficar... Gilmar, desde que tu te conhece por gente, eu e todos nós, se fala que a educação é a solução. E se fala, e se fala, e se fala, e essa solução fica cada vez mais distante. Mas, Paulo Sérgio, que não se faz nada por ela. Em 70 nós tínhamos uma outra educação. Mas quer ver... Qual era o regime? Bom, mas qual era o regime? Ali nós vivíamos sob a égide da Redentora. Eu não servia. Eu respeitava o professor, entendeu? Eu podia levar uma chamada essa discussão é boa. Nunca se ouviu falar que um aluno bateu num professor ou desrespeitou um professor. É por aí. Mas essa discussão é boa, né? Porque tu pega, por exemplo, assim, os exemplos que nós estamos dando, né? Por exemplo, o Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, ele tem problema de educação? Ele é ladrão, ele é sem vergonha, corrupto porque não teve educação? Não é. Não. E o cara do empresário da pedágio, o cara que tem uma concessionária de pedágio, que deve ter estudado nas melhores faculdades, etc., ele é corrupto, ele é sem vergonha porque ele não teve educação? Não, não é isso. Então, essa questão da educação é muito para a questão da violência, a questão do entorno. Mas esse tipo de negócio que nós estamos falando aqui, ou os caras da Odebrecht tiveram problema de educação, os caras da OAS tiveram problema de educação. Entendeu? Não tiveram. Marcelo, dá licença. Marcelo, sabe por que acontece isso? Porque no Brasil as leis não são cumpridas. No Brasil é tudo no jeitinho, prende e solta no outro, um prende e outro solta outro dia, outro entra com ação. Eu digo, é o país dos advogados. A Constituição dá condições, não que os advogados sejam errados, mas dá condições dele, qualquer vírgula, se pegar e do bandido ele transforma num herói.
Então, nós precisamos mudar a legislação do Brasil. Mas tu quer ver, Mânica? Não, mas olha só, olha o que o Mânica está falando, né? Aí eu tomei a frente dessa discussão até em nível nacional. Olha a reforma que se fez agora, no final do ano, no primeiro ano do governo Bolsonaro. Foi absolutamente a favor da criminalidade. Juízo de garantias, dificultaram as prisões. E nós fizemos. Suspenso, né? Sim. Mas foi aprovada com bastante. Qual foi a outra legislação aprovada? Abuso de autoridade para o Ministério Público, para o Poder Judiciário. Quem é que aprovou? Aí que Quem é que aprovou, Marcelo? Não. Quem é que aprovou? Aquelas pessoas que devem ter problemas seríssimos. Mas como é que foi sancionada e mantida a legislação? Por que foi atropelado o ministro Sérgio Moro, que era contra? Tá entendendo? Então, os discursos não estão coincidentes com a prática, né? Então, Leão, sabe o que está faltando no Brasil? Pena de morte. Não é esses camaradas que praticam corrupção, eles são serial killers, eles matam as pessoas nas estradas, eles matam na insegurança pública, eles matam nos hospitais, eles tiram dinheiro da sociedade que era para investir em mais qualidade de vida e na proteção do ser humano para se locupletar de forma desonesta. Pena de morte, é isso que o Bolsonaro era a favor, depois ficou envolvido pelas... Paulo Sérgio, eu ainda acho, Paulo Sérgio, é uma coisa difícil, o que eu vou dizer aqui, mas seria a grande solução desse país, é nós tirarmos a estabilidade do funcionário público. O funcionário público produziu, ele está garantido no serviço dele, não produziu, o governo... Mas quem é que vai avaliar isso? Quem vai avaliar isso é um político. Não, pega... Esse é o problema, aí vira político. Esse é o problema. Aí vira um político. Mas tu não pode... Olha aqui, ó, na minha empresa, na empresa do Ney... Aí tu cria uma geração de puxa-sacos. 15 dias o puxa-saco fica. O funcionário teu, ele vai embora. Ele vai trabalhar do lado. Qual é a população do Rio Grande do Sul? Mais de 11 milhões em números redondos. Quantos funcionários públicos têm estabilidade? 300 mil. Por que 300 mil pessoas têm estabilidade e 10 milhões e 700 mil não têm? A estabilidade de emprego é a competência, é a produtividade. Mas quem é que avalia? Quem vai avaliar um político, que é o chefe. Infelizmente. Leão, fala um pouquinho do Uruguai, como é que é tudo isso aí no Uruguai? É tudo igual? Eu acho que nós esquecemos que... O Uruguai tem uma vantagem, tem IVA. É 22%, mas na soma de todos os impostos a situação está complicada, porque não só eles aumentaram os impostos que existiam, sino que inventaram mais impostos. Então, é uma maneira de eles governar apertando o povo e deixando o povo sem muita situação. O problema eu acho maior, o problema maior que nós não estamos enxergando, o problema de nossos países é os valores. Nós colocamos em lugares que não correspondem pessoas que não têm a mínima condição moral de estar nesses lugares. Até que a gente não vire essa página e para ser presidente de qualquer órgão, para ser diretor, para ser qualquer função que seja pública, seja municipal, estadual ou do governo, o cara tem que ter uma conduta irredutível na sua vida, na sua profissão, para poder chegar tendo um cargo e ele fazer o que ele foi eleito para fazer. Mientras continuar votando pessoas que estão sem essas qualidades e colocando elas no governo, deu no que deu. Porque pessoas que não estão preparadas estão procurando o negócio deles dentro do governo. Se tu leva para dentro do Estado, tu leva pessoas que são bem-sucedidas, eles vão fazer uma parte social. Agora, que não se deu bem na vida, vai tentar, e é um modo de vida política. Eu não gosto aquele que quer crescer pelos valores da política, sim aquele que faz o contrário. Doa a sua parte, porque já fez a sua parte pessoal, e doa seu tempo para fazer a coisa dentro do governo. Eu acho que os valores, nós estamos em crise de valores, porque nós ficamos falando aqui, é a pergunta que eu me faço, os amigos desses corruptos, os familiares desse corrupto, como é? Porque o cara é corrupto, a mulher aceita, o pai aceita, o filho aceita, o amigo aceita, todo mundo aceita esses corruptos. Perfeito. A escala de valores. Como é que o cara anda para a rua? Bate em palma, o cara bate numa Ferrari aqui na frente, tiramos foto na Ferrari dele. Como é que ele ganhou essa Ferrari? Como é que ele tem um barco? Como é que ele tem a mansão que ele tem? Como é que saem os amigos passear com dinheiro que é tudo roubado? É uma escala de valores. Nossos povos perderam os valores, porque lamentavelmente colocamos lá em cima pessoas que não tinham escrúpulos. Se nós não voltamos a ter as pessoas que estão lá em cima, ser uma pessoa que seja espelho, nos faltam espelhos. Quem é que nós vamos espelhar hoje? Quem são os espelhos no Brasil?
Hoje, muito parte da população se espelhou no Bolsonaro, um cara que teve no meio dessa corrupção e não se corrompeu. É um espelho, um modo dele, e teve sucesso. Não teve 50 milhões de votantes, teve muito mais. Aquelas urnas eletrônicas não disseram a verdade. Mas é uma luta constante, os que têm valores, porque a palavra que tu falou é a palavra que define tudo. A omissão dos bons. Nossos povos foram para o espaço porque os bons ficaram omissos na sua casa e não saíram reivindicar, deixaram que acontecesse 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus, até chegar lá em cima. Nós deixamos o elefante crescer, os que têm valores. Nós não podemos ir no mesmo restaurante e entrar um cara corrupto e a gente já está no mesmo lugar. O cara não pode circular como circula. Quando eu vejo essas manifestações que xingam os caras, é como se eu estivesse xingando os corruptos. Nós todos honestos temos que ter essa cultura, não conviver, não aplaudir, senão o cara tem que andar escondido. Os valores de antigamente eram os outros, nós temos que recuperar valores. A educação, como estão falando, a educação é um problema para o futuro, para as crianças, para tirar eles, porque senão nós estamos chegando num problema que ninguém fala, que é o planejamento familiar. Ninguém quer falar de planejamento. Claro que não. Você não pode continuar dando a possibilidade que pessoas que não têm como sustentar uma criança tenham 4, 5 filhos. Esse é o grande problema, que ninguém quer tocar nesse assunto. Só para corroborar o que está dizendo, eu acho que hoje ter filhos não é uma questão de afetividade, é uma questão econômica. Quem não pode ter filhos, não pode ter filhos. Bom, mas isso tem que ser um planejamento familiar do governo, tem que saber a pessoa que pode ter. Aonde não pode ter filhos é que tem filho ao rodo. Hoje, se tu vai fazer uma estatística, no Uruguai não dá 1,5 filho por quem pode bancar. Sabe quanto é que tem na periferia? 5. Claro. Quer dizer que eu tenho 4 netos. É um empobrecimento natural. Eu tenho 4 netos que o dia que forem no segundo grau sozinho na escola, vai ter, entre os 4, vai ter 25 tentando assaltá-lo no caminho. Essa multiplicação é que ninguém está pensando. É doloroso, mas é verdade. Como cortá-la, porque... É ruim até de dizer. Não, parabéns pela coragem de dizer. Tem que se falar do planejamento, não pode deixar continuar, porque não vamos pensar como vamos fazer no futuro e continuamos dando esse problema, porque em vez de um lar que não tem educação e toda essa família vive sem educação e vive da droga e do roubo, tu vai criar novamente uma escada de que continua. Eu acredito no Brasil, De Leon, porque o que o Bolsonaro está fazendo, ele primeiro não comprou o Congresso, é uma grande coisa, ele não se corrompeu e não está precisando, ele está enfrentando ataques simultâneos e instantâneos em todo momento, e ele está firme na convicção e vai acabar conseguindo mudar, e as pessoas vão começando a criar confiança que vale a pena ser honesto, tem que ser honesto, não precisa provar, a pessoa não precisa dizer. Então, eu acredito que é por aí. A educação, nós temos que fazer... Se você não começar hoje, não começa nunca. Agora, o seguinte, você coloca muito bem. Quem é que está nos comandos? Eu quero fazer só um comparativo. Você pegar um grande comandante de um navio e botar ele num barco em alto mar, com 50 pessoas dentro, com tempestade, ele tira esse barco de lá. Se você pegar um grande navio italiano e botar um capeta lá, um incompetente, ele afunda na costa do mar. Então, assim é os cargos públicos. Eu digo, olha, quem está na cabeça, se é um pitbull, teremos um monte de pitbull. Se é um guaipeca, nós teremos um monte de guaipeca. Então, nós precisamos é que as pessoas que têm o poder sejam idôneas, capacidade, bem na linha que você falou. Eu acho que nós temos que acreditar, mas nós precisamos falar. Nós temos que dizer, todo dia bater. Quanta gente honesta nós temos ao nosso redor? Quantas? E meia dúzia de bandidos faz muito mais barulho do que todas as pessoas honestas. Mas, Ney, eu quero dar os parabéns para o De Leon. Olha, De Leon, tu tocou um tema importantíssimo. Eu me lembro, no tempo que eu fui criado, nós tínhamos um respeito pela família. Se tu pegasse uma fruta do terreno do vizinho ali, tu chegava em casa com vergonha, porque tu ia ser repreendido pelo teu pai, pela tua mãe, tu tinha aquele mas roubar é feio. Hoje as coisas mudaram, De Leon. Aqui no Brasil, principalmente na periferia, os mocinhos, o número 9, são os assaltantes. Quanto mais eles roubam, é que na vila eles são mais venerados. Porque andam com as roupas mais bonitas, as gurias querem, é o assaltante, é o traficante, porque ele é o que está com o poder. Quer dizer, então as coisas... batesse num tema importantíssimo, Daniel. Meus parabéns. Eu acho que isso aí é uma das coisas que está faltando mesmo aqui para nós. Tem que haver valores. Nós temos que resgatar aqueles valores que nós fomos criados, todos nós.
né? Com respeito aos nossos pais, como tu falou, os amigos. Tu fazia uma coisa errada, tu ficava com vergonha do teu amigo, né? Então, e hoje não existe mais isso. É aquilo que nós falamos, o cara aparece com uma Ferrari ali, todo mundo quer ir ali tirar foto com ele. Vou fazer uma brincadeira. É comprado com dinheiro roubado. Vou fazer uma brincadeira antes. O Ney falou no comandante do navio competente. Né? Quem não lembra do Francesco Schettino, era o comandante de um grande transatlântico maior da Itália, vai fazer gracinha para a namorada. Próximo à praia, o que aconteceu? Adernou o barco. Tu vê que foi um dos primeiros a saltar fora ainda. Né? Acaba até com o grande comandante, viu? Mas é assim, ó, eu vejo que... Tá me enganando, porque ele foi, além disso, foi o primeiro a saltar fora. Foi, ainda fugiu covarde. Muito é educação na base, na família, e é questão cultural. Só quero dar um exemplo aqui, Deleon. Quando nós começamos a Expo Direto em 2000, fizemos um parque lá maravilhoso, foi melhorando, e nós trouxemos um conceito de primeiro mundo. Tem que ter limpeza, tem que ter organização, planejamento, atendimento bom. E no primeiro, segundo ano, nós botamos uma equipe nossa dentro do parque com um cabo de vassoura e um prego na ponta. Para quê? Um visitante passava na rua, jogava um papel no chão, mesmo tendo as lixeiras, o nosso pessoal batia nas costas e dizia, olha, espetava, botava isso aqui. Eu acho que o senhor deixou cair, a senhora deixou cair. E todo mundo olhando, e dava aquele constrangimento. Primeiro, segundo ano. Você vai hoje lá, nós não temos mais ninguém fazendo isso. Você não encontra, porque virou uma coisa cultural. Quer dizer, então, se nós começar a trabalhar conceitos, nós mudamos esse país. Mas cada um tem que fazer a parte. Nós, o que acontece? Viemos num programa de televisão, vamos numa entrevista, debatemos o assunto, levantamos o problema. E qual é a sequência dessas nossas discussões? Nós temos que pegar as pessoas responsáveis, botar nessas rodas e comprometer eles publicamente. Eu sempre digo aqui, quem é que decide os rumos do país, quando tem deputados aqui? É vocês, estaduais e federais. É vocês que fazem as leis. Não vou dizer que é o povo lá. O povo, se votou certo ou errado, votou. Então, nós precisamos dar cara para bater e fazer essas discussões que são importantes. Eu quero... Vamos deixar o ponto final, cada um se manifesta livremente no ponto final. Está ligando o Eduardo Lima Veiga, que também está nos assistindo aí, viu? Pois é. Um abração ao Eduardo. Para mudar um hábito, ouça este recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só, aqui o bem-estar está sempre em pauta. E, obviamente, nós temos que lembrar as informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Vamos a elas. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura, condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais faculdades de medicina faz com que a qualidade da formação caia consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É exatamente isso que o Cremers defende. Acesse por maissaude.com.br e saiba mais. A Vinhos do Mundo é como todos nós, apaixonados por vinhos, apreciamos os melhores Malbecs argentinos, singular Carmener chileno, os tradicionais vinhos de Portugal e, para não deixar o Deleon triste, os maravilhosos Tanás e Merlots uruguaios. E nós temos a melhor expressão da Serra Gaúcha também presente na Vinhos do Mundo. Por isso trabalhamos para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Chegou o aplicativo Unicred Investimentos, uma plataforma segura, com atendimento personalizado e perfeita para o cooperado diversificar seu portfólio e sua maneira de fazer aplicações com novas soluções de renda fixa e renda variável. App Unicred Investimentos, disponível no Google Play e no App Store, para que você baixe agora mesmo no virtual e prosperar na vida real. E agora o Quadro Saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem, foi o mais jovem, né, membro da Academia Brasileira de Medicina, não sei se ainda é, mas foi, né, e ele vem para o nosso Quadro Saúde. Olá, Paulo Sérgio.
Tu sabias que há hoje alguns tipos de câncer de pulmão que podem ser tratados com comprimidos? Isso mesmo, comprimidos pela boca, nada de injeções na veia. São tratamentos menos tóxicos e bem mais ativos. E são usados em tipos especiais de câncer de pulmão que possuem alterações detectadas em testes moleculares. E esses testes são hoje acessíveis a todos. O paciente com câncer de pulmão ou seu familiar que tiverem dúvidas sobre isso devem conversar com seu médico. Como melhorou a medicina, não é mesmo, Paulo Sérgio? Um abraço. Obrigado, Dr. Gilberto Schwartzman. E agora vamos ao ponto final. O oferecimento é de Gimo, qualidade comprovada, e de família Valduga. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. A linha de espumantes 130 da Casa Valduga é uma homenagem aos imigrantes italianos que fizeram do seu trabalho um legado com criteriosa seleção da matéria-prima, elaborada pelo método tradicional e repousando por 36 meses, Cláudio Bier, na maior cave de espumantes da América Latina. Tornou-se o mais consagrado espumante brasileiro. Casa Valduga, momentos que marcam. Vou começar o nosso ponto final pelo nosso Cláudio Amoretti Bier, presidente do Sindicato de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e também presidente da Masal. Bom, Sérgio, é uma pena que passou tão rápido, um papo tão bom, uma bancada fabulosa como essa aqui. Mas o meu ponto final vai para que a estatística que o Ney nos apresentou no lançamento da Expo Direto. Nós, há 20 anos atrás, nós produzíamos 27 sacos de soja por hectare. E hoje, nós estamos produzindo, Paulo Sérgio, quase 70 sacos de soja por hectare. Mais até? Média. Média. E milho, então? Média. Não, mas falando só da soja. Sim. E isso eu me sinto muito gratificado como presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas Agrícolas, porque o nosso setor colaborou muitíssimo com isso. Paulo Sérgio, Ney e os amigos que estão aqui. As máquinas agrícolas, há 20 anos atrás, vocês da imprensa, Paulo, falavam, mas perdemos tantas toneladas de soja, ficou na lavoura, porque tal, na colheita nós perdemos, no plantio nós perdemos, e hoje não se ouve falar mais nisso. As nossas máquinas estão plantando com muito mais precisão, com muito mais rapidez, e colhendo com muito mais precisão, muito mais rapidez. Então, não se perde mais grão. Só pecamos ainda no transporte. Não se perde mais grão e ainda se encurta o tempo que nós podemos fazer outra safra de milho, por exemplo, junto com a da soja, para trazer muito mais produtividade para o nosso agricultor e para o nosso estado. Então, meu ponto final vai para esse fabuloso aumento de produtividade que nós tivemos e que nós, das máquinas agrícolas, somos muito responsáveis por isso. A tua continência vai para quem, Claudio? A minha continência vai para o De Leon, porque ele tocou num ponto que eu concordo plenamente com ele, De Leon. Meus parabéns pela tua fala, pela tua visão de um dos nossos problemas do país. Doutor Marcelo Dornelles, seu ponto final. Foi excelente o programa mesmo, né, Paulo? A gente debateu questões importantes. Eu acho que são um somatório de coisas, né? Acho que como o Gilmar Veloso colocou, a questão da educação, somada ao que o De Leon falou da questão de valores, somada que o Mânica falou a questão do enfrentamento à corrupção. E acho, né, Bia, a questão que é fundamental, vocês que trabalham na produção, geração de emprego, geração de renda, é um somatório de coisas. Então, acho que a gente mais ou menos sabe o caminho, né? Então, é a gente encontrar as melhores condições para que isso aconteça. Então, não é uma coisa fácil. Acho que tem dois tipos de criminalidade e ela foi tocada genericamente aqui, ou seja, a criminalidade violenta, que ela tem a ver com pobreza, com droga, com a falta de presença do Estado nas vilas, de condições das pessoas, e tem a criminalidade alta, que é exatamente da corrupção, que ela gera o todo esse. Porque com esse desvio todo, tu tem que ter mais imposto, vai faltar dinheiro para segurança, educação, saúde, etc. Então, acho que a gente sabe mais ou menos o que fazer.
como fazer é o complicado. Mas acho que esses diálogos são importantes, né? O amadurecimento disso com as pessoas de casa, das nossas relações. Acho bem importante isso que foi falado aqui, das relações, de não tolerar, né? Não tolerar, não ter relação com pessoa que tem a conduta duvidosa. E até, para complementar e para encerrar, o Brasil fez 2 legislações nessa linha. Uma, a ficha limpa, né? A lei da ficha limpa, só que ela exige a condenação por órgão colegiado, tribunal. Mas ela já deu uma certa moralizada. E a outra é a que também se torna crime e improbidade administrativa quando tu tenha o agente público uma renda, um patrimônio incompatível com seus ganhos, né? E isso é fácil de ver no agente público. É fácil, a gente ganha aquilo ali, é público, é transparente, né? Então é uma legislação que veio aí para tentar ajudar nesse sentido. E a minha continência vai também ao capitão De Leon. Né? Acho que foi bem, acho que a questão do valor agrega tudo isso. Colorado votando De Leon, tinha coisa que eu jamais imaginei isso. Seria o Figueroa, né, que assistiu a partida lá no Chile agora, o 0-0, mas homenagem ao querido amigo aqui, parceiro De Leon. Quem diria, em sinal dos tempos, hein? Os colorados tudo votando em massa no De Leon. Aqui à minha esquerda, 100% dos votos do De Leon. E aqui, da minha esquerda, à direita, todos os gremistas. O Gilmar Veloz é gremista. O Gilmar Veloz é uma figura do mundo. Final vai para... O Gilmar Veloz torce para o Milan, torce para a Roma, torce para o Barcelona, que nem o Paulo Sérgio. Só que nem o Paulo Sérgio, não tem... cidadão do mundo, vai estar torcendo por quê? Meu ponto final vai para os empreendedores da mesa, o Cláudio, o Ney, que indireta e diretamente empregam milhares e milhares de pessoas, que não é fácil, tá? Não é fácil ser empreendedor no Brasil, com todas essas coisas que foram faladas aqui. E também ao De Leon e ao Dr. Marcelo pelo que falaram a respeito da educação, dos princípios, dos valores que nós temos que manter, e imediatamente nós, cada um, fazer a nossa parte com nossos filhos, nossos netos, porque eu sou do tempo que a gente chegava em casa com uma coisa que não era nossa, a primeira pergunta era: de quem é? Quem te deu? E se a gente tinha pego indevidamente, vai lá e devolve. Ou vai lá e pede, avisa que tu pegou uma laranja, ou que tu pegou isso ou aquilo. Eu acho que esses valores realmente têm que voltar, e a gente tem que fazer o nosso dever de casa. E a minha continência vai para o capitão De Leon e o Dr. Marcelo. Maravilha. Unânime, hein? Tive 3 votos. Já tem 3 votos. Já ganhou a eleição. Já ganhou a eleição com 3 votos aqui nessa mesa, com teu voto que é 4, já ganhou a eleição. De Leon, seu ponto final e a continência. O ponto final é: eu, como brasileiro por adoção, pai de uma brasileira, e amo esse país como amo o Uruguai, mas escolhi nessa etapa da minha vida, na realidade desde que joguei, já escolhi o Brasil como lugar que eu gostava para viver. Eu estou torcendo muito pelo trio de ataque que tem o Brasil nesse momento, que é o Paulo Guedes, o Sérgio Moro e o Bolsonaro. Torço para que todos esses que estão trabalhando para que o Brasil dê certo em todas as áreas. Eles são a imagem hoje de um Brasil melhor, que todos possam trabalhar nesse sentido. O Brasil é muito grande, hoje está travado por poucas pessoas com muito poder, mas são poucas. Se o povo se mobiliza como se mobilizou, não vai ter quem segure, então tem que se continuar mobilizando. E bom, meu parabéns a todos da mesa, minha continência para todos vocês, para os empreendedores, para o programa, para cada um na sua profissão, que são os amigos, e que tenhamos um 2020 feliz para todos. O De Leon tem um impressionante posicionamento político ainda. Parabéns, hein? Show de bola. Nem César Mani. Eu falo meio. Suave. César Mani, que é o ponto final. É suave. É o carinho recíproco. Bem, Paulo Sérgio, ponto final, eu gostaria aqui de aproveitar, como estamos nos aproximando da 20ª Expo Direto, lembrar que no dia 1º nós estaremos enviando os convites para as autoridades e convidados na maior premiação do agronegócio do Brasil, onde serão homenageadas 21 autoridades no Salão de Eventos em Carazinho,
com mais de 1.200 lugares que serão totalmente lotados. E no dia seguinte, dia 2, então, a grande abertura da 20ª no Parque da Expo Direto em Não Me Toque, com a presença já confirmada de grandes autoridades nacionais e internacionais, e aonde faremos aí e mostraremos a pujança e a inovação e a tecnologia mais moderna que tem no mundo do agronegócio na produção de vegetal, animal, meio ambiente, máquinas, equipamentos, pequena propriedade, indústria familiar, eventos, audiências públicas. Então será 5 dias de intensidade onde o agro brasileiro estará focado e a mídia estará nos dando uma cobertura, como sempre fez nesses dias importantes para o agronegócio. Eu gostaria de, Paulo Sérgio, fazer um registro aqui em homenagem aos nossos patrocinadores da Expo Direto, que também são parceiros que nos apoiam para que nós possamos realizar com muita maestria e muita qualidade. Mas eu quero aqui, Paulo Sérgio, que esse programa no dia de hoje fique registrado na história como uma unanimidade, que isso acredito que nunca aconteceu. Então eu quero também bater minha continência ao De Leão, que sai daqui desse programa hoje com unanimidade de todos, que eu não vi acontecer ainda no programa, pelo que o Leão foi, o que ele é e o que ele será dentro do nosso meio, no nosso relacionamento, e com essa visão fantástica de um homem visionário e empreendedor. Então vai para você, De Leão, a nossa continência. Eu nunca vi uma unanimidade aqui no programa, tantos anos, desde que o Bolsonaro se elegeu, nesse quadro a quem você presta continência, ser unanimidade na mesa. De Leão receber tantas continências, e claro, a minha continência também é para o teu posicionamento político, De Leão. Olha, perfeito. Perfeito. Parabéns aí, tuas ideias são claras, são objetivas, e da minha maneira de pensar, pode alguém discordar por questões ideológicas, políticas até, e tem direito de discordar, né? Mas dentro daquilo que nós pensamos aqui na mesa, uns mais, outros menos, né, Marcelo? O Marcelo menos do que a gente do ponto de vista de posicionamento com a chancela esquerda e direita, né? Nós concordamos plenamente com o De Leão. Então a minha continência de adianto vai para ti, mas não deixa de ir também para o Ney Mânica, que fez um excelente lançamento da Expo Direto Cotrijal, que chega aí com sua 21ª edição, com a presença das principais autoridades do Estado, que estavam lá, o governador sempre muito bem disposto, né? E colocando também de forma muito clara as suas ideias, as suas pretensões, lamentando a ausência do prefeito de Porto Alegre, que é a cidade que recebe o lançamento da Expo Direto. Eu não consegui levar ainda o Marquesan, vou ter que ver quais os entraves para ele poder participar de um lançamento em Porto Alegre. Mas ele tem ido há poucos, tu vê que ele não foi na posse do presidente da Assembleia Legislativa, do Hernani Polo, né? Embora estivesse lá o vice-prefeito... Chamou atenção, Paulo Sérgio, que o vice-prefeito estava e tinha outra pessoa representando. Tinha um secretário representando. As divergências podem existir, né? Até entre marido e mulher existem. Pode existir prefeito e vice. Mas não é por isso que tu vai escorraçar... Não é a pessoa, é o cargo que tem que ser respeitado. A liturgia, o cargo tem que ser respeitado. É claro. Mas eu vou voltar à próxima janela, quando é em Gilmar. Próxima janela na Europa, de julho a agosto. Julho a agosto. Que tem Eurocopa, tem Copa América, tem várias competições, acaba em maio, acaba bem mais cedo, mas de julho a agosto... Há 2 janelas no ano, né? A de janeiro e a do verão europeu. Do verão europeu. O Gilmar leva um e traz outro, com certeza. Esperamos. Mas tu não chegaste a jogar na Europa, né, Daniel? No Logronhês, na Espanha. Jogou no Logronhês, também me lembrava disso. Mas tu nunca teve, eu acho que tu te identificou tanto com Porto Alegre, tu acabou sendo pro Corinthians também. Não, mas aqui no... Eu tive a chance na Alemanha, mas eu estava com a lesão no tendão de Aquiles quando fui para o Colônia, não passei no exame médico. Tive a infelicidade de justo no momento que me surgiu essa possibilidade, tinham me feito uma infiltração errada no Corinthians e meu tendão estava já desfiapando e eu mancava correndo, então tive que acabar operando. Mas foi a única chance para um time, logicamente era um time bom
da segunda linha, mas que tinha 3 jogadores da seleção da Alemanha naquele momento. Foi a única chance num time de maior potencial. Sim. Depois joguei nesse time pequeno só uma meia temporada. Logronhas. Sim, mas tu encontrou tua felicidade aqui, né? Sim, no Brasil foi meus melhores momentos na minha carreira e de vida. E a tua vida no Corinthians? Não foi a passagem que a gente esperava. Montamos um grande time. Uma seleção que eles falavam todo momento, mas acredito que o erro todo foi na pré-temporada. Nossa equipe não fez uma pré-temporada que dê sustento para a nossa equipe ter ritmo, e é por isso que a nossa equipe sofreu muito. Tinha um grande conjunto, mas a base do trabalho sempre, a força está na pré-temporada. Mas foi uma experiência que não saiu positiva. O Corinthians levou 3 essa semana. Quem levou 3 foi o Atlético Mineiro, perdeu 1-0 o Corinthians. Mas se justifica tudo pela uma pré-temporada não existente. Tu acha que o torneio da Flórida é tão ruim assim, Gilmar? Não, é que acaba que acelera porque tem que jogar, né? Então aí acaba que não faz o trabalho como se faz na Europa, um trabalho de manutenção para a temporada toda. E aí vem as lesões e como tem... Mas então os clubes europeus estão errados quando vendem os seus pré-temporadas para a China, para o Japão, para qualquer lugar do mundo. Mas o europeu faz a pré-temporada, entendeu? Mas faz de um jeito... Ele trabalha diferente. Mas por que não se faz a pré-temporada inteira, por exemplo, nos Estados Unidos, e participando do torneio da Flórida? Não, mas é os dias. Eu acho que nós temos um problema com os dias, a quantidade de dias de pré-temporada que eles... Esses times europeus vão e jogam esses torneios, mas se tu vê quando começa a pré-temporada, quando começa o torneio dele, muitas vezes dá de 30 a 40 dias, porque eles vão subindo, eles jogam, nas primeiras semanas eles jogam com o time da 3ª divisão, na outra jogam com o de 2ª divisão, depois um da 1ª, mas que vai cair, e eles começam a jogar no 6º, 7º jogo, um time já diferencial, quando já vai a metade da pré-temporada. Ou seja, eles fazem um trabalho para todo ano. Aqui, os jogadores chegam, em 10 dias já está jogando, em 10 dias jogam um amistoso e aos 15 dias está no campeonato, de quarta e domingo. O próprio campeonato aqui, em 10 dias, o Grêmio estava jogando. Claro, né? Então, o calendário é que aqui não tem pré-temporada, é mini condicionamento e vai te condicionando durante a competição, não tem essa quantidade de dias. Até eles se preparam para fazer um time B, um time C para jogar, mas aí perde 1, 2, já a cobrança vem para jogar o time principal e já atropela toda a preparação. Os compromissos também de contrato, e às vezes dos torneios, que tem que colocar o time principal. Então é uma série de coisas que acaba que... E lá é como o De Leon falou, mas tem 20 dias no mínimo tu faz a pré-temporada. Que é o mínimo, acho que precisa, né? Não, se tu vê como eles fazem, é perfeito. E esses torneios eles jogam o time sem meio as brincas, assim, né? Eles não levam a sério essas competições da Flórida. Da Flórida, por exemplo? Não, dá pra ver os jogos, assim, eles jogam... Não tem, não. E pode ver que nem tem muita cobertura também. Tem do torneio em si, no lugar onde o Real Madrid vai pra Ásia há mais de 20 anos já. Começou a ir para lá, mas buscar... E vende ainda para lá. E buscar, né? Vende caro. Eu me lembro que eu ganhava 10 milhões de euros na época. Para fazer uma pré-temporada lá. Para fazer uma pré-temporada livre. Então... E na Copa do Rei, o Barcelona perdeu em casa e o Real Madrid perdeu em casa. Estava tomando uma goleada de 4-1. Agora na Copa do Rei, na Espanha. E perderam a classificação para a semifinal. Bom, obrigado, Gilmar. Um abraço, obrigado pelo carinho da presença. Venha sempre, vocês já são estrelas aqui do Pampa Debates, e estão no Pampa Debates estrelas. O Hugo de Leon começou se manifestando muito, depois foi arrefecendo, mas a tua posição é importante ali, de Leon. Provou aqui no programa e lá, naquele teu início avassalador, tu não pode esmorecer. A pior coisa para o De Leon foi a vitória. Ele ganhou no Uruguai e aí dormiu em berço esplêndido. Em campanha para o atual presidente. Por Lacage. Sim, fizemos campanha. Por sorte, participamos das duas, indireta e diretamente. Pois é. Porque aqui, apesar de fazer campanha indireta, porque eu não votava, mas lá eu votava. Agora tu imagina o De Leon candidato aqui no Rio Grande do Sul, hein? Romba. Tu vai querer tirar minha vida de praia. Hein? Eu deixei o futebol com qualidade de vida, tu quer me levar para... mas vem cá, os políticos ficaram todos aqui na praia conosco, não foi, o Neymar? A gente não tem nem ideia, político sai 7 horas da manhã e volta à noite, é muitas horas. Obrigado, Neymânica, graças, meu caro Marcelo Dornelles e Cláudio Bier. Aqui nós temos 2 Colorado, 3 Colorados, 2 gremistas e um neutro. Até para pintar esse jogo aí. Mas também pela primeira vez os colorados ganharam dos gremistas aqui no programa. E em quantidade, 3-2.
Cláudio, show de bola. Obrigado, Paulo. Estaremos juntos na nossa Expo Direto Cotrijal e no nosso troféu Cena do Sul, para o qual todos já estão antecipadamente convidados. Nós retornaremos sempre de segunda a sexta-feira com mais um Pampa Debates. E vem aí o Jornal da Pampa com as principais notícias da sua região. Pampa Debates Especial Verão Pampa 2020. Oferecimento Kia Sun Motors. Comece o ano de carro novo. CCG Saúde. Medicina de valor. Gente de verdade. Apoio Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.